proteção invadida. O campo estava lotado de alunos e alunas devidamente trajados em uniforme escolar. Os meninos usavam o mesmo uniforme de Albert, já as meninas vestiam um delicado vestido lilás com um pequeno chapéu violeta. Albert, David, Philippe e Didier entraram em uma fila que se formava depois do portão de entrada, em uma pequena fonte no centro. Depois de esperarem cerca de 10 minutos, um rapaz alto e magro, que vestia um traje violeta elegante, os abordou. Certo, vocês podem ir com o Frederic, disse apontando para um rapaz ao longe que logo veio ao encontro deles. Frederic era um mágico baixo, de 1,20 metros de altura, seu rosto era afilado e ele parecia incomodado com todo aquele tumulto na frente do castelo. O guia fez um sinal para os meninos o seguir e pouco depois, logo após ultrapassar a multidão, eles entraram no saguão interno do castelo. O saguão de entrada de Garnier era maravilhosamente belo, grande com enormes janelas e colunas laterais. No chão, um tapete vermelho cobria as pedras. No centro da entrada jazia uma estátua magnífica de um velho senhor, impotente e majestoso. Ele olhava o céu com orgulho e estendia o braço, apontado para o lado direito. Albert logo percebeu que aquele era seu avô, Wallace Belmont. No entanto, por mais que o salão fosse grande e imponente, Albert não conseguia enxergar nenhuma escadaria ou porta. Ele olhou para cima e viu cerca de 13 andares. Prestem atenção, anunciou Frederic. O nível 1 e as salas públicas ficam todas no térreo. Aqui nós também temos o Salão Wallace, o monumento principal e o Grande Noirche, mais conhecido como refeitório. Frederic começou a andar e apontar os locais mais importantes daquele nível. No monumento principal é onde temos as apresentações teatrais. A sala fica logo à direita do Salão Wallace. O anão seguiu em frente e depois parou em um grande arco à agudo direita da grande estátua. Todos os dias antes da primeira aula vocês são obrigados a ir até o Salão Wallace, onde vão receber as notícias do dia e cantar os hinos. O guia parou e apontou para o horizonte. O salão é exatamente onde a estátua está apontando, no final deste corredor. Albert percebeu que era um longo corredor, logo se lembrou do conselho do Jean. É bom você ir praticando sua mobilidade, nós andamos muitos por aqui. O Grande Noirche fica no final deste salão. Ele seguiu em frente e foi andando até um espaço vazio perto de onde estavam. Como vocês já devem ter percebido, todas as portas em Garnier são camufladas. Então, para não ficar abrindo e fechando portas sem necessidade, apenas memorizem as maçanetas. Albert percebeu que David tirou um papel e uma caneta do bolso e começou a fazer anotações. As cores de vinho são relacionadas a lugares no qual o objetivo é a informação e o aprendizado, ou seja, salas de aula, bibliotecas, entre outros. As maçanetas cinzas são associadas aos lugares no qual o objetivo é o lazer e a diversão, ou seja, salões de jogos, pinturas, músicas, entre outros. Albert imaginou como seria um salão de jogos no mundo mágico, talvez com bolinhas de ping-pong voadoras e sinucas flutuantes. As outras maçanetas são de uso exclusivo do corpo decente, então não se incomodem em explorar. Alguma dúvida? O grupo permaneceu em silêncio. Albert olhou discretamente para Didier, cuja expressão era de superioridade. Pois bem, agora vocês podem ir ao Salão Wallace e pegar todas as outras informações em relação aos horários. Depois, sentem-se e aguardem a cerimônia de início de ano. Frederic deu as costas e elegantemente foi andando para fora do salão. Os meninos riram e seguiram ansiosos por entre o grande arco que o guia tinha os mostrado. Enquanto andava, Albert observava os artefatos que tinha no corredor: espadas, estátuas esquisitas, relógios, quadros antigos, lamparinas,
escudos surrados e até mesmo plantas mágicas. Era tudo tão surreal e mágico que por um instante o menino pensou que estava sonhando. Quando finalmente chegaram ao salão, Albert e os meninos se espantaram com o tamanho. Era praticamente da dimensão de um campo de futebol. Papéis voavam, alunos corriam de um lado para o outro e um som irritante de apito tomava conta do lugar. A bagunça era tão grande que Albert até pensou que por um momento tinha voltado ao mundo dos humanos. No final do salão ficava um enorme altar com uma grande mesa de mármore. No centro da mesa estava uma menina gordinha de cabelos cacheados, rosto redondo e óculos fundo de garrafa. Ela estava em pé na mesa, distribuindo panfletos e horários. Entretanto, era lógico que ela não estava dando conta do recado, pois a menina suava, gritava e batia nos alunos que estavam a inquietando. Com coragem os meninos se aproximaram da garota, que os encarou com uma cara de desdém e desespero. "O que querem?" perguntou enquanto chutava um menino que tentava tirar seu sapato. "Somos do primeiro nível", falou Didier. "Aqui." A menina pegou 4 papéis amarelos e entregou para Didier. "A sala do nível 1 fica no corredor 4, térreo." "E onde fica o corredor 4? perguntou Albert. "Tem um mapa no papel, idiota", disse a menina puxando outro moleque, desta vez pelos cabelos. Ela virou o menino e depois o soltou no chão duro. O garoto levantou rindo, com os cabelos arrepiados e os olhos fixos na menina. "Que falta de educação", comentou Didier. "Qual é o seu nome?" "Eu vou falar pessoalmente com o diretor sobre você." "Meu nome é Gisele Bordeaux, seu imbecil." "Agora saia da minha frente antes que eu puxe os seus cabelos." Didier se afastou com medo e começou a ir para fora do salão. "Espere", alertou Philippe. "Talvez não estejamos autorizados a sair do salão. É melhor primeiro ler o papel." Albert ficou com medo quando começou a ler a primeira linha do papel. Realmente seria muito pesado estudar mágica. Talvez ele até não tivesse tempo para estudar o livro. Seu avô não pensou. A prioridade é o 1. No momento em que ele abriu o pequeno mapa, um menino alto, loiro e com o nariz pontudo se aproximou de surpresa. "Albert Belmonte?" perguntou o menino. "Meu nome é Patrick Armand. Meu pai pediu para eu vir falar com você." O menino olhou para o resto do grupo e viu Philippe. "Oh, olá Philippe, como foi a viagem?" "Enjoativa como sempre", respondeu vergonhoso. "Você é o filho do Jean?" perguntou Albert. "Exatamente", respondeu o menino. "Ele me mandou aqui para que eu pudesse lhe mostrar melhor a escola." "Perfeito", exclamou Albert. "Eles podem ir também?" "Lógico, mas só temos 20 minutos." Eles viraram e foram em direção à saída. "Você é o filho do diretor?" perguntou Didier. "Perfeito. Eu tenho uma reclamação. É sobre aquela menina." "A Gisele", interrompeu Patrick. "Não ligue para ela. Ela está presa no nível 3 já faz 6 anos. Os pais dela faliram por isso. Por compaixão meu pai ofereceu um trabalho para ela aqui em Garnir. Assim ela consegue pagar os estudos." "Eu pensava que Garnir era só para super inteligentes", indagou Albert. "Ela entrou em Garnir por acidente. Confundiram o nome dela com o de outra aluna, mas mesmo assim ela continuou." "Com o tempo vocês verão que Garnir hoje em dia não é apenas um lugar para os mais inteligentes. Tem cada aluno aqui que sinceramente eu não sei como deixaram entrar." "Para onde estamos indo?" perguntou David. "Para o exterior do castelo. Faremos um rápido tour de fora para dentro." O grupo sorriu de excitação. Um mês havia se passado e Albert, apesar de cansado, estava adorando as aulas em Garnir. Os professores eram simpáticos e as aulas bastante informativas e interativas. A amizade do menino com Patrick aumentou. O mesmo aconteceu com Philippe, que o acompanhava em todos os lugares. Apesar do sobrenome Belmonte, Albert não sofria tanto assédio na escola. Por outro lado,
Didier Félix vivia distribuindo autógrafos por entre os corredores da escola. Mesmo se fosse famoso, Albert nunca teria tempo para dar atenção a toda aquela gente. O menino chegava em casa às 6 da tarde, jantava com a família e depois estudava até às 11h30 da noite. Ele tinha tanta coisa para memorizar que estava começando a ficar cansado. Tão cansado que certo dia quase dormiu em pé na aula de Animagic. Isso é lógico, se a professora ela não tivesse anunciado que eles iriam ter uma aula no Lago Verde. Ort é um tipo de orca bastante diferente do convencional, falou a professora ela, uma mágica alta, de cabelos compridos e rosto afilado. Eles tinham acabado de chegar ao Lago Verde depois de 7 minutos de caminhada por entre as grandes árvores. Quem sabe me dizer o porquê? Ninguém levantou a mão. Eles estavam todos diante de um grande rio verde, o cheiro de algas impregnava as narinas. Vendo que ninguém sabia, a professora ela continuou, orcs são 2 vezes maiores que as orcas convencionais, elas também são mais espertas, inteligentes e adaptáveis. Não é toda a escola que tem autorização de ter um bicho desses. Contudo, aqui em Garnir nós temos uma que é historicamente importante. Alguém sabe me dizer o porquê? Novamente ninguém respondeu. Esta orc tem mais de 300 anos de vida, ninguém sabe ao certo sua idade. Quando Wallace Belmont construiu a escola, Bella, a orc, já estava por aqui. Reza a lenda de que se Bella morrer, Garnir também morrerá. Dizem que o Wallace colocou no animal a chave do destino da escola. Alguém sabe me dizer o porquê disso? Todos prestavam atenção, mas ninguém ousava interromper a bela história que a professora contava. Além de inteligentes, as orcs são bastante ágeis e conseguem com facilidade fugir das adversidades. A professora sorriu e encarou cada aluno com curiosidade. Entretanto, não viemos aqui para aprender sobre a história do animal. A partir de hoje nós vamos trabalhar com o Lago Verde e suas propriedades. Porém, antes disso teremos que fazer um pequeno tour. Todos os alunos se animaram. Albert estendeu um largo sorriso para a professora que nem percebeu seu ato de felicidade. Eu tenho aqui 2 litros de Kili. Um gole vocês poderão passar 20 minutos embaixo d'água sem respirar. Bella, a orc, vai mostrar para vocês o mundo do Lago Verde. Cada visita terá a duração de 3 minutos. Antes de terminar a frase a professora ela foi bruscamente interrompida por um grande animal que se exibia no lago. Bella tinha dado um pulo surpresa atrás da professora, molhando ela e os alunos. A água não estava fria, mas o clima em Garnir estava gelado. Sem paciência e sem tempo, ela conjurou uma mágica no qual fez surgir um grande vestiário na borda do lago. Façam uma fila aqui, informou a professora acenando para um espaço vazio à sua direita. Um aluno por vez. Vestiário e depois lago. Um por um os alunos foram fazendo suas pequenas viagens. As meninas saíam do vestiário vestindo um longo maiô lilás simples, enquanto os meninos também vestiam um maiô, mas masculino, preto com listras lilás. Bella não parecia se cansar, a gigantesca orca fazia festa toda vez que atingia a superfície. Os alunos adoravam a alegria do animal, já ela se concentrava unicamente no relógio. Quando chegou a vez do Albert, o menino começou a ficar nervoso. Ele foi ao vestiário, trocou de roupa, pegou o Kili da mão da professora, tomou, colocou os óculos de natação e montou no animal. Segure-se bem, Albert, disse ela. Se ela correr demais é só bater 2 vezes na barbatana. Albert segurou-se firme e se concentrou enquanto Bella mergulhava com intensidade para debaixo d'água. O menino ficou boquiaberto. O lago era simplesmente lindo. A cada minuto que se passava ele via um tipo de alga diferente, assim também como os peixes que eram tão estranhos e fascinantes. Albert quase soltou a barbatana da orc quando viu uma criatura, parecida com uma sereia,
passar bem ao seu lado. Em certo ponto o animal diminuiu a velocidade e Albert pôde olhar para baixo e ver inúmeras luzinhas piscando no abismo. Talvez existisse um reino escondido por ali, quem sabe? Depois de alguns segundos Bella voltou à velocidade normal, mas foi quando eles estavam passando por uma floresta de algas que Albert avistou algo incomum. Era um vulto que se movia rapidamente por entre as algas. Bella também percebeu a incômoda presença no lago. O animal mudou rapidamente de direção e começou a subir, mas antes de chegar no meio do caminho Bella sentiu algo puxando o seu rabo. O animal soltou um som forte e correu para frente em alta velocidade. Albert, que por vacilo não estava segurando com força, acabou se soltando do animal. O menino foi caindo lentamente na floresta de algas até criar forças e começar a nadar para cima. Contudo, o esforço foi em vão, pois uma das algas prendeu seu pé e começou a puxá-lo para baixo. Desesperado e amedrontado, a única coisa que Albert viu entre as algas foi uma grande boca, feia e horrenda. Não dava para ver o resto do rosto. Quando a boca começou a falar, Albert tremeu em calafrios. Chegou a hora. Falavam vozes na profundidade. Sucesso terei. Falou a boca. Chegou a hora. O maior me tornarei. Chegou a hora. Et boca dominatete. A boca cresceu mais e mais e depois sumiu em uma explosão preta. A alga soltou o pé de Albert. O menino começou a nadar para cima, mas parecia não sair do lugar. Ele estava cansado e seus braços doíam bastante. No entanto, os problemas estavam prestes a aumentar, pois sua dose de Ki estava se esgotando. O menino começou a nadar com mais força para cima. Pensou em usar mágica, mas não conseguia lembrar-se de nenhuma naquele momento. Foi aí que por um milagre, Bella, a Ort, surgiu nadando em alta velocidade. O grandioso animal pegou Albert e nadou em disparada para cima. Segundos antes do Ki se esgotar, Albert sentiu o ar gelado percorrer seu rosto. Andem, ajude-o, gritava a professora. Quando finalmente eles deitaram Albert na grama, a professora o secou com uma mágica de aquecimento. Logo após, pediu explicações. Mas antes de Albert ter o direito de responder, um aluno veio gritando do castelo. Todos os outros agora viraram a atenção para a gritaria do pequeno mensageiro. Professora ela, gritava o menino. Ele carregava um jornal embaixo do braço. Diabos, o que está acontecendo? O Sr. Jean está chamando todo mundo no salão. A divisa foi invadida. A professora franziu a testa e colocou a mão no coração. Como? Perguntou com a voz fraca. Por favor, senhora. Ele está chamando todo mundo com urgência. Rapidamente todos os alunos começaram a caminhar de volta ao castelo. Felipe, que estava ao lado de Albert o tempo todo, o ajudou a levantar e caminhou com o amigo até o salão. Um barulho sem precedentes ecoou nos ouvidos dos recém-chegados. Todo mundo estava conversando ao mesmo tempo no salão. Albert não entendia o porquê de todo aquele alarde. Mesmo assim, preferiu manter silêncio. Depois de achar Patrick no meio da multidão, Felipe e Albert se acomodaram ao lado dele. Patrick estava com uma cópia do jornal des Magies. O que aconteceu? Perguntou Felipe. É verdade. Sim, respondeu Patrick. A divisa foi invadida. Olhe, Patrick exibiu a grande manchete do jornal. Divisa mágica invadida, superiores iniciam busca. O que é essa divisa? Perguntou Albert, quebrando o silêncio. É a divisa entre o nosso mundo e o mundo de lá, respondeu Felipe. Se essa divisa não existisse, nosso mundo viveria em conflito com o outro. É essa divisa que mantém nosso mundo escondido, disse Patrick. Sem ela todos nós estaríamos expostos, complementou Felipe. Como alguém pode invadir um lugar assim? Não existe segurança no local? Lógico que existe, disse Patrick. A divisa fica dentro do mundo da magia.
um dos locais mais seguros de todo o país. Além disso, também tem a névoa, falou Filipe, que protege o mundo da magia. Não estou entendendo direito, indagou Belmonte. Patrick fechou o jornal e começou a explicar. O mundo da magia é uma cidade. No centro desta cidade existe a divisa, que foi invadida. Em torno disso tudo existe a névoa, que é a proteção. Então ninguém mora no mundo da magia. Não, apenas o casal que toma conta da divisa. E o que exatamente a névoa faz? Cria ilusões, desafios, criaturas. Tudo para assustar e expulsar futuros intrusos. A névoa é o que protege o mundo da magia e, consequentemente, a divisa. Ninguém consegue chegar à divisa. A névoa é muito traiçoeira, disse Filipe. Bem, começou Patrick. Não foi todo mundo que morreu ao tentar invadir a divisa. Como assim? Perguntou Albert. Patrick respirou fundo e encarou Filipe. As únicas pessoas que conseguiram invadir a divisa foram Michel e Wallace Belmonte. Albert olhou para Patrick com medo. O menino ia contar o que tinha acontecido com ele no Lago Verde, mas neste exato momento já Armandie apareceu. Ele subiu no grande altar e todos os alunos imediatamente se calaram. As notícias são verdadeiras. Começou. Como todos agora sabem, nossa divisa foi invadida. Alguns murmúrios foram ouvidos. Ainda não se sabe por quem. Os superiores estão investigando o assunto neste exato momento. Entretanto, como todos vocês sabem, com a divisa enfraquecida, nosso mundo se torna mais vulnerável. Os murmúrios foram aumentando, mas Jean continuou com o discurso. Com isso eu tomei a providência de reforçar a nossa segurança. Por outro lado, eu também preciso da ajuda de vocês. Peço que todos permaneçam nas suas devidas salas e não saiam em qualquer circunstância. Os estudantes se levantaram e os murmúrios se tornaram um barulho. Jean desceu do palco e sumiu por entre uma portinha que ficava do lado direito. Enquanto isso, os professores guiavam os alunos de volta às salas de aula. Quando finalmente chegaram à sala do nível 1, os alunos se acomodaram nas carteiras, ainda conversando sobre o assunto do momento. Eu tenho certeza de que foi o Morteux, falou uma menina de cabelos cacheados que Albert não conhecia direito. Deixe de ser negativa, falou David. Não pode ter sido ele. É só montar o quebra-cabeça, continuou a menina. Ninguém nunca conseguiu atravessar a névoa, o único que conseguiu foi o Morteux. E mesmo assim foi quando o Wallace passou para o lado de lá. Hoje outra pessoa atravessou a barreira, agora desta vez não foi daqui para lá, mas de lá para cá. A menina encarou Albert. Está tudo muito claro para mim. Quando um Belmonte entra ou sai do nosso mundo, o Morteux atravessa a barreira. De qualquer maneira ele não conseguiu derrubar a divisa no passado, defendeu David. Porque o Wallace impediu. Mas agora ele está morto e não existe ninguém para impedir o Morteux. Mesmo assim eu não consigo entender o porquê dele querer derrubar a divisa. Indagou Didier. A menina prosseguiu. É mais fácil para caçar quando está com o sol. Com o nosso mundo enfraquecido, é mais fácil para ele agir. Agir contra quem? Contra outro Belmonte. Neste momento todos fecharam os olhos em Albert. O menino engoliu seco, se levantou e deixou a sala com os olhos curiosos dos colegas o perseguindo.